Olá, boa tarde. Bom, eu sou a psicóloga Joyce Magalhães e hoje o tema da nossa live, né? Toda sexta-feira, 2 horas, eu faço uma live aqui na Chave da Questão. E hoje o tema da nossa live é por que as pessoas começam a fazer terapia, né? A ideia dessa live hoje é esclarecer quais que podem ser os primeiros passos, o primeiro caminho até chegar na procura por um psicólogo, né? Então a ideia hoje é conversar um pouco sobre isso. As pessoas que estiverem ao vivo podem fazer perguntas em qualquer momento da live, né? E para quem vai assistir a live depois, isso vai ficar gravado aqui no IGVT da Chave da Questão. Então é um conteúdo que a gente vai poder acessar depois, compartilhar com outras pessoas que tenham dúvidas sobre esse assunto. Bom, eu sou Joyce Magalhães, né? Sou formada há 11 anos, né, como psicóloga, atendo dentro da terapia online já há 5 anos, né? Então tenho uma experiência dentro da clínica em psicoterapia, em psicologia humanista, nos atendimentos online já há esse tempo. E esse tema hoje aparece também como um tema importante, principalmente porque dentro desse momento que a gente está vivendo no Brasil e no mundo, né, um momento em que é marcado pelo isolamento social e por essa pandemia, né, do Covid-19 e por todas as implicações que tem para a saúde mental, né, esse período do isolamento. Então, muitas pessoas estão pensando, refletindo e percebendo a importância do cuidado com a saúde mental nesse período agora do isolamento social. Então, essa fala, né, essa discussão a respeito da necessidade de psicoterapia, da necessidade de autocuidado, da necessidade de se pensar, né, e se falar sobre saúde mental tem sido marcante nesse período agora, porque muitas pessoas estão experimentando pela primeira vez crises de ansiedade, surtos, descontroles, né, desequilíbrios, alterações de humor muito significativas, episódios inclusive depressivos, né, pensamentos de morte, de medo, de insegurança. Então, isso tudo tem povoado, né, a rotina de muitas pessoas, da maioria das pessoas, nesse período de isolamento social. É um período de trauma, né, até de forma coletiva, se a gente for falar. Então, é um período que pode ser vivido até, inclusive, como um estresse pós-traumático depois desse período da pandemia de forma coletiva, porque as pessoas estão vivendo como sociedade e como indivíduo, né, as pressões e o estresse por estar passando por esse isolamento, por esse confinamento. Para algumas pessoas vivendo a situação de confinamento e de isolamento social, para outras pessoas vivendo a necessidade de se manter nas suas atividades de trabalho e se manter circulando, convivendo com o medo de adoecer, né, com o medo de adoecer ou de transmitir a doença para outras pessoas. Então, tudo isso tem feito parte da rotina nesse momento. Então, aumenta o estresse, aumenta a preocupação, aumenta, inclusive, o porquê da procura, né, de ajuda psicológica, de ajuda profissional, tanto do psicólogo quanto do psiquiatra também, que tem sido um outro recurso que tem sido muito utilizado nesse momento, né? O médico psiquiatra tem sido muito solicitado e procurado para poder falar sobre a saúde mental. Então, hoje falar sobre o porquê das razões, né? Quais são as razões para se iniciar uma terapia, é para esclarecer um pouco quais são esses caminhos que podem acontecer anteriores à decisão de começar a terapia. Então, quais são os sinais, quais são as coisas que a gente pode observar que sejam importantes para tomar essa decisão de iniciar a terapia. Então, uma primeira razão, né, uma primeira razão que tem sido inclusive muito atual, anterior até a questão dessa pandemia, mas que tem sido muito atual para a nossa geração, para os dias de agora, é a ansiedade. A ansiedade tem sido um grande motivo para as pessoas buscarem terapia. Então, está sendo cada vez mais comum as pessoas terem sintomas de crise de ansiedade, e esses sintomas de crise de ansiedade são, em linhas gerais, alteração da respiração, alteração do batimento cardíaco, percepção de algum tremor, alguma tontura ou alguma dor. Exemplo, a dor de cabeça é bem comum, enjoo. Então, essas sensações que dão
durante a crise de ansiedade são bem comuns, como um primeiro sinal de alerta de que os níveis de ansiedade estão muito altos a ponto de estarem aparecendo em sintomas físicos no corpo. Então, a ansiedade tem sido uma grande motivação para as pessoas buscarem ajuda, né, buscarem a terapia, tanto o psicólogo quanto o psiquiatra. Então, a ansiedade tem sido bem comum nesses períodos atualmente. Outro assunto muito comum para se levar as pessoas a buscarem terapia são as alterações, as oscilações de humor, tanto para o humor deprimido quanto para uma euforia, uma agitação, um desequilíbrio por conta de uma aceleração do pensamento e uma atividade exagerada também. Então, são dois pontos, né, de extremos opostos dentro das oscilações de humor que também podem levar a buscar terapia. Então, o que seria um humor deprimido? Percepção de uma tristeza profunda, de um cansaço sem uma explicação física que possa justificar, né, seja por conta de um excesso de atividade ou, enfim, por alguma deficiência hormonal ou de vitamina, enfim. Se não existe essa explicação física para esse cansaço, também pode ser associado a um humor mais deprimido. O humor deprimido pode ter, a tristeza principalmente, pode ter uma razão de existir por conta de uma perda ou de uma dificuldade, de um conflito que a pessoa esteja vivendo, mas pode também aparecer sem uma razão aparente. Então, quando essa tristeza aparece sem uma razão aparente, aí sim, ainda mais um alerta para a possibilidade de estarmos vivendo um humor deprimido. Outra coisa que pode estar associada a essas oscilações de humor são as alterações de apetite, alteração de sono, alteração dos hábitos de rotina, né, que são comuns, e dentre eles, às vezes, o cuidado mais básico consigo mesmo, que tem a ver com a alimentação, tem a ver com a higiene. Então, alterações muito, muito significativas nessa rotina de cuidado também podem ser indícios, né, de uma oscilação de humor, de um humor deprimido que pode vir a ser diagnosticado como uma depressão ou não, e tem sido também um dos motivos para as pessoas buscarem terapia. É uma maneira de sinalizar que você precisa de ajuda para buscar terapia. Além da ansiedade, da depressão, que talvez seja o que é mais comum, principalmente para quem está buscando atendimento psicológico individual na clínica, seja no consultório, seja até num atendimento no hospital, mas que seja dentro de um nível de gravidade menor, em que a pessoa não está buscando internação psiquiátrica, ela está buscando um cuidado psicológico ainda por iniciativa própria, voluntária, e um desejo de fazer terapia. Então, a depressão, né, as oscilações de humor e a ansiedade têm sido os mais comuns, as razões mais comuns hoje em dia. Além disso, existem outras inúmeras possibilidades de problemas que a gente pode ter e que a ajuda psicológica seja recomendada e traga benefícios para a pessoa. Então, uma outra razão possível tem a ver com a possibilidade de fazer escolhas na sua vida. Então, se eu estou com uma dificuldade em tomar determinadas decisões, buscar terapia pode ajudar muito a compreender o porquê que eu estou tendo dificuldade, quais são as decisões que eu realmente gostaria de tomar, quais são as mudanças que eu realmente posso fazer, quais aquelas que eu não consigo ou eu não devo fazer na minha vida. Então, a tomada de decisão pode ser também, a dificuldade para tomar determinadas decisões pode ser um motivo para buscar terapia. E aí, falando sobre a dificuldade de tomar decisão, a gente pode falar de várias decisões em várias áreas diferentes, ou seja, decisões a respeito de relacionamento, se torna um relacionamento mais sólido, mais comprometido, mais duradouro, ou se de repente eu abandono algum relacionamento que eu já esteja vivendo em que eu não esteja satisfeita, não esteja feliz. Então, tomar a decisão sobre isso, sobre o relacionamento, ou assumir um relacionamento, ou encerrar um relacionamento, por exemplo, considerando um relacionamento amoroso. Tomada de decisão na vida profissional, em que tipo de área de atuação eu vou me especializar ou estudar, em que tipo de
que tipo de vaga, que tipo de emprego que eu gostaria de ter, ou de desenvolvimento de empreendedorismo também. Então, decisões dentro da área profissional, seja para estabelecer uma mudança, seja para dar um salto na sua vida, no seu desenvolvimento, no seu crescimento, seja para, de repente, decidir abandonar um caminho na carreira e fazer outro totalmente diferente, recomeçar, iniciar do zero. Esse tipo de decisão também pode ser um motivo, né? Ter que tomar esse tipo de decisão pode ser um motivo para buscar terapia, e a terapia pode ser de grande ajuda nesses assuntos também, né? Tanto para que você consiga reconhecer qual que é de fato o seu desejo, qual que é o seu potencial, quais são as habilidades que você tem, quais são as possibilidades de escolha que você tem dentro do que é o seu universo, a sua realidade, e também quais são as projeções de futuro que você pode fazer, e dentro dessas projeções de futuro, o que se enquadra com o que você sonha e deseja para você. Então, tudo isso faz parte do processo terapêutico relacionado com esse tipo de tomada de decisão. Outras decisões que podem ser também assunto da terapia, né, nessa questão da tomada de decisão, podem ser comportamentos que eu gostaria de adotar na minha vida. Então, gostaria de decidir parar de fumar, gostaria de decidir parar de beber, gostaria de decidir parar de usar droga, ou gostaria de decidir modificar meu comportamento em relação à minha alimentação. Tem algum transtorno alimentar que eu preciso controlar, ou que eu preciso modificar a maneira como eu estabeleço a minha relação com o meu corpo, com a minha saúde. E aí, pensando sobre as decisões a tomar e a modificação de relacionamento com o seu próprio corpo, são essas áreas que a gente pode atuar também dentro da terapia. Você pode perceber benefício na terapia nessas áreas também, né? Que também a gente vai estar colocando dentro das tomadas de decisão, mas também pode ser de crescimento, desenvolvimento, mudança de comportamento. Tudo isso está englobado dentro dessas áreas que eu falei, né? Dos transtornos alimentares, da dependência química, por exemplo. Outra maneira de pensar, né, sobre como que eu posso utilizar a terapia na minha vida, porque buscar a terapia tem a ver com autoconhecimento. Acho que o autoconhecimento vai perpassar todas as outras coisas que eu falei. Então, para quem está buscando a terapia por conta de ansiedade, de depressão, ou para quem está buscando porque precisa melhorar o seu relacionamento, ou a sua vida profissional, ou a sua relação com a sua saúde, o seu corpo, em todas essas situações, o autoconhecimento vai fazer parte do processo terapêutico. Então, me conhecer melhor vai fazer com que eu consiga compreender a forma como eu me estruturo emocionalmente, como eu me estruturo cognitivamente, como que eu me percebo, como eu percebo o mundo, como eu acho que as pessoas me percebem, e tudo isso vai fazer parte do processo terapêutico para qualquer passo que eu precise dar na minha vida, qualquer passo que eu precise dar na vida a partir daí. Então, o autoconhecimento, às vezes, não é o primeiro motivo para a pessoa buscar terapia, mas certamente vai ser o caminho durante o processo terapêutico para você conseguir um resultado em qualquer área que você esteja buscando no final das contas. Então, o autoconhecimento acaba sendo, muitas vezes pode ser o objetivo, mas e em outros momentos não, mas certamente vai ser um passo, vai ser um dos resultados, você se conhecer um pouco melhor. Claro, desde que você inicie a terapia, se engaje na terapia, né, se aprofunde dentro desse processo terapêutico, permaneça durante um tempo engajado e refletindo realmente sobre si, né, e sobre as questões que vão ser levantadas nas sessões de terapia. O autoconhecimento vai fazer parte de todos esses processos que eu estava falando antes, né, sobre o porquê que a gente pode buscar terapia. Além do autoconhecimento, as outras palavras que eu tinha falado, crescimento, desenvolvimento. Então, a partir do processo de autoconhecimento, eu consigo perceber, por exemplo, qual é o meu potencial, em que lugares eu poderia me desenvolver melhor. E aí, quando eu digo lugares, eu não estou dizendo necessariamente um espaço físico, mas em que áreas, em que ambientes, em que tipo de habilidade, em que tipo de coisa, né, em que tipo de talento, por exemplo, eu poderia desenvolver. Então, dentro do autoconhecimento, pensar sobre o crescimento e desenvolvimento é conseguir conhecer o que há de melhor em mim, o que há de pior em mim, e em que situações eu posso colocar esse meu melhor a meu favor, e eu posso melhorar o que eu tenho de pior, para que eu não tenha tanto prejuízo na minha vida, de repente prejuízos que eu já tive e já percebi muito ter até agora, né? Conseguir reconhecer, por exemplo, também
quais são as minhas culpas, quais são as minhas autocobranças, quais são as coisas que eu preciso perdoar, tanto perdoar as outras pessoas quanto perdoar a mim mesmo. Essas também podem ser razões para se buscar terapia, conseguir compreender melhor por que eu sou tão crítico, por que eu sou tão exigente, ou por que eu me saboto, por que eu paraliso, né? Outra coisa que pode levar muitas pessoas a buscar terapia é o medo, né? As razões pelas quais eu tenho medo, o que faz eu ter medo. Então, não só dentro das fobias, se a gente for parar para pensar em termos de diagnóstico, mas também as coisas que me assustam e que fazem com que eu paralise na minha vida. Então, quais são as coisas que me dão medo? Será que essas coisas têm a ver com o meu passado? Será que essas coisas têm a ver com a minha família? Será que essas coisas têm a ver com os traumas que eu vivi? Será que essas coisas têm a ver com a perspectiva que eu tenho? Será que essas coisas têm a ver com a minha autoestima, a minha autoconfiança? O fato de eu não achar que eu sou bom o suficiente, que eu sou capaz, pode fazer com que eu tenha medo de assumir determinadas coisas. E aí essas coisas podem ser as decisões, podem ser os comportamentos que eu gostaria de mudar, podem ser, enfim, uma série de situações diferentes, dependendo de cada contexto, mas o medo pode ser um grande motivo para se buscar terapia. Conseguir compreender qual que é a origem, qual que é a fonte desses medos e conseguir compreender como é que eu posso lidar com isso na minha vida, no meu dia a dia, né? Acho que esse é um ponto também muito importante para ser colocado como uma das razões para se buscar terapia, né? E, bom, a ideia de estar falando sobre tudo isso agora é primeiro esclarecer para as pessoas, né? Na semana passada, a última live que eu fiz foram sobre os mitos e verdades da psicoterapia online, né? Falando sobre a eficiência do atendimento online, as limitações do atendimento online. E hoje estou falando sobre o porquê das pessoas buscarem terapia, porque muitas vezes as pessoas acham que podem ter algum problema para resolver, às vezes recorrem a outros recursos, recorrem a amigos, recorrem à religião, recorrem à autoajuda, à medicação, a outras terapias, ao exercício físico, enfim, adotam outros tipos de autocuidado que tem sua validade, que tem o seu lugar, mas em determinadas situações é necessário esse aprofundamento, né, e essa conexão consigo mesmo, assim, de uma maneira realmente mais profunda, mais prolongada, mais, né, duradoura. E aí esses mecanismos de autocuidado podem ser interessantes para cuidar de determinados sintomas, para cuidar de determinadas coisas, para fazer com que a pessoa experimente o bem-estar, mas podem não ser efetivos para a compreensão do porquê que eu me sinto mal, né? Porque no final das contas, de tudo isso que eu falei, o que é comum a todas essas coisas? O que vai me levar à terapia é entender o que me angustia, por que eu me sinto mal. Todas essas coisas que eu citei, esses exemplos de motivos para as pessoas buscarem terapia, no final das contas, todos têm em comum o fato de fazer alguém se angustiar. Eu estou angustiado porque estou ansioso, eu estou angustiado porque estou deprimido, eu estou angustiado porque eu estou com medo, eu estou angustiado porque eu estou com um problema no relacionamento, estou angustiado porque estou com um problema na minha vida profissional, estou angustiado porque estou com minha autoestima fragilizada, estou angustiado porque eu não estou cuidando bem do meu corpo, estou abusando de substância ou abusando enfim, de outros comportamentos. Mas o comum a tudo isso é o sentir-se mal, é a angústia que está vinculada a cada uma dessas coisas, pode estar vinculada a cada uma dessas coisas. Então, o que vai ser interessante dentro do processo terapêutico, de buscar ajuda psicológica, de ir até um psicólogo, e que vai ser diferente de qualquer outro tipo de autocuidado, é conseguir entender o que está me fazendo angustiar. E principalmente aprender os recursos para me fazer sentir melhor, para me fazer me cuidar, para me fazer mudar de perspectiva, para me fazer melhorar a mim mesmo e melhorar ao meu redor, né? O ambiente ao meu redor, sejam os meus relacionamentos, sejam as áreas que eu preciso de desenvolver, de conhecimento ou de personalidade, do que for. Então, comum a tudo isso, o que vai fazer, por que as pessoas buscam terapia? Quais são as razões para as pessoas buscarem terapia? A primeira pergunta de todas que você precisa resolver é o que está
angustiando, o que me incomoda, né? O que nesse momento faz com que eu me sinta mal, o que nesse momento faz com que eu sinta que tem alguma coisa errada que precisa mudar na minha vida. Então, esse é o primeiro ponto para se entender por que vai buscar terapia. A segunda pergunta a se fazer é: eu consigo resolver isso sozinho? Eu consigo resolver isso sem ajuda? Muitas vezes as pessoas já tentaram em vários outros ambientes, de várias outras formas diferentes, algum tipo de ajuda, né? Como eu já listei aqui, ou a autoajuda, ou ajuda na religião, ou ajuda de amigos, de família. Já tentei outras ajudas. É bem assim, incomum que as pessoas busquem o psicólogo primeiro. É bem mais comum que as pessoas busquem o psicólogo por último, quando não tem mais outro recurso que ajude. Então, quando você está pensando, se você está pensando sobre buscar terapia, essas são as duas principais perguntas que você precisa responder. Primeiro, o que está me angustiando, o que está me incomodando. Segundo, eu consigo resolver esse problema sozinho? Ou eu preciso de ajuda? E aí a terceira pergunta é: a quem que eu posso recorrer para pedir ajuda? A quem eu já recorri e não me ajudou a me sentir melhor, e a quem eu ainda posso recorrer. E aí sim seria o lugar de você buscar terapia. Considerando o caminho da dor e o caminho da angústia, o caminho do sofrimento. Um outro caminho possível para se buscar terapia e que também vai haver benefício é o caminho do autoconhecimento e do desenvolvimento. Gostaria de melhorar a minha vida, não estou incomodado, mas eu gostaria de melhorar, de me sentir mais feliz, mais capaz, de crescer em alguma coisa, seja no meu relacionamento amoroso, seja na minha vida profissional, seja, enfim, nas minhas relações de uma maneira geral. Gostaria de me desenvolver. Então aí não é o caminho do sofrimento, da angústia, é o caminho do autoconhecimento, e a terapia vai ter também o seu lugar dentro do caminho do autoconhecimento, do crescimento e do desenvolvimento, né? Bom, outra pergunta que eu acho que tem a ver com tudo isso, porque de buscar terapia, é também diferenciar o que é o lugar do médico psiquiatra e o que é o lugar do psicólogo, né? O psicólogo é o terapeuta que trabalha associado ao médico, né? Ou que trabalha individualmente com a pessoa, em parceria com o paciente, e nos casos em que não há necessidade do recurso médico para tratar daquela questão. Então, por exemplo, um casal que vai fazer terapia de casal, muitas vezes não precisa de um recurso do psiquiatra para poder ajudar naquelas questões. As questões têm a ver com aspectos emocionais, têm a ver com aspectos comportamentais, têm a ver com os acordos e com a comunicação, enfim, com o que são as dificuldades a se resolverem naquele casal. Muitas vezes não há necessidade, a maioria das vezes não há necessidade de uma intervenção médica. Mas, por exemplo, em casos, como eu falei no início, que são os mais comuns de diagnóstico atualmente, que é de ansiedade e depressão, muitas vezes pode ser um trabalho em conjunto do psicólogo com o psiquiatra. Às vezes há necessidade da medicação para alívio dos sintomas, para que a pessoa consiga perceber um pouco mais de qualidade de vida, para que ela consiga então investigar as razões daquela angústia, as razões de ter chegado àquela crise, aquele diagnóstico. E aí a terapia vai ter esse lugar. Então, qual que é a diferença do médico e do psicólogo? O psicólogo vai ser quem vai te ouvir, vai ser quem vai te ajudar a encontrar os caminhos, a encontrar as origens, inclusive, do que está te angustiando. E o psiquiatra vai ser aquele profissional que vai te ouvir e que vai indicar quais são os diagnósticos que você pode estar apresentando, e além de indicar quais são os diagnósticos que você pode estar apresentando, ele também pode indicar quais são os tratamentos medicamentosos relacionados àquele quadro. Então, a atuação do psiquiatra vai ser essa. Também pode ser um lugar de escuta, mas em geral é um lugar de escuta relacionado aos sintomas e à melhoria da qualidade de vida relacionada àqueles sintomas. Então, a medicação vai atuar em alguns sintomas. Então, se eu estou com uma dificuldade desregulada do sono, da alimentação, a medicação pode estar voltada para isso, para perceber melhor a sua vida ao seu redor. E aí o psicólogo vai ter que lugar de atuação? Um lugar de escuta, de acolhida e principalmente de reflexão e de compreensão
de como que você chegou até aquele momento na sua vida, até aquela situação. Seja a situação do diagnóstico ou seja outras situações de sofrimento que não necessariamente tem a ver com um diagnóstico psiquiátrico ou psicológico, mas que tem a ver com as questões da sua vida cotidiana que você não está conseguindo dar conta sozinho, né? Essa minha fala hoje seria realmente um pouco mais curta. A ideia é deixar esse material aqui disponível para que as pessoas possam compreender, entender por que podem buscar terapia, o que vão encontrar quando forem buscar terapia e principalmente quais sinais que ela pode perceber na vida dela para entender que está no momento de buscar ajuda, né? Vim falar sobre isso, vou repetir isso, vim falar sobre isso porque esse momento atual do isolamento social, da pandemia de Covid-19, foi um momento que colocou muitas pessoas para pensar sobre a sua própria saúde mental pela primeira vez. Pessoas de todas as idades, adolescentes, adultos mais maduros, idosos, podem estar pensando sobre isso pela primeira vez, né? Eu tenho isso como experiência por conta dos pacientes que tenho recebido aqui. O Grupo A Chave da Questão tem feito um trabalho voluntário para receber pessoas que estão sofrendo nesse momento, né? Estão angustiadas nesse momento da pandemia. Então, aqui no grupo mesmo, a gente já recebeu muita gente que está pensando sobre a sua saúde mental pela primeira vez por conta dessa situação limite que a gente está vivendo, né? De estresse e de incerteza e de medo agora do isolamento social. Então, tem muita gente que está pensando sobre isso pela primeira vez. Então, a ideia de falar sobre as razões para buscar terapia foi para poder esclarecer um pouco para quem está pensando sobre isso, né, de que maneira ela pode estruturar esse pensamento para poder tomar essa decisão de buscar terapia, né? Então, as perguntas principais que eu falei que precisam ser respondidas são: o que me angustia, né? O que faz com que eu me sinta mal, o que está me incomodando, e se eu consigo resolver esse meu incômodo sozinho, se eu já busquei ajuda em outros lugares e isso não foi suficiente para me ajudar. Então, essas são as duas principais perguntas. E o outro caminho, além do caminho do sofrimento e da angústia, é o caminho do autoconhecimento. Se eu acho que eu estou bem, equilibrado, mas eu preciso desenvolver um potencial, eu preciso crescer mais do que eu estou na minha vida agora. Eu estou satisfeito, mas eu gostaria de estar mais feliz, de viver outras coisas melhores. Então, o caminho do autoconhecimento também é um caminho possível dentro da terapia, tá? Abrir a possibilidade da gente conversar, interagir, fazer pergunta, por isso que eu estou aqui na live ao vivo, né? Já trouxe algumas questões que são comuns, que aparecem muito no grupo A Chave da Questão já para serem respondidas, né? Dentro da minha fala já estou respondendo assim. E aí, se essas são as razões para buscar terapia, por que então buscar terapia online? Então, acho que as vantagens para se fazer a terapia online, considerando esses motivos que eu coloquei hoje como as razões para buscar terapia. Na terapia online você pode começar agora, né? Você pode procurar um profissional e começar agora. Aqui no grupo a gente tem uma lista de profissionais que atendem, né? Que são psicólogos formados e que atendem online, que poderiam te atender de qualquer lugar do Brasil que você tiver, ou fora do Brasil, inclusive. Então, uma das vantagens de buscar terapia dentro da terapia online é você poder começar hoje, agora. Outra é você poder fazer isso, escolher o lugar mais confortável, enfim, o horário mais adequado, o momento, a melhor maneira possível de fazer, a melhor maneira de fazer isso. Então, a terapia online também teria essa vantagem de você poder escolher, né, o lugar mais confortável para você fazer e poder fazer isso, de repente, em horários alternativos. O fato de a gente estar em isolamento, por exemplo, usar a terapia online como recurso foi uma possibilidade para muita gente continuar o processo porque não precisariam ir ao consultório, né? E, bom, outra vantagem é você poder fazer a terapia com o profissional que você quiser, né? Por identificação, por afinidade, por confiança e tudo mais, porque você não tem necessidade de fazer apenas com o profissional que está mais perto de você, mas com o profissional que você puder escolher, mesmo que ele não esteja perto de você.
Então, considerando a terapia online, acho que essas são as 3 principais vantagens. Poder começar hoje, agora, poder escolher o melhor lugar, o mais confortável possível para você fazer suas sessões e poder escolher o profissional por conta de uma afinidade, né? De uma credibilidade que você acha que aquele profissional tenha, mesmo que ele esteja distante de você. Uma pergunta que veio: o autoconhecimento é somente através da terapia ou existem outros meios? Não, o processo de autoconhecimento não precisa acontecer só dentro do processo terapêutico. Você consegue fazer caminhos de autoconhecimento dependendo de algumas leituras que você faça, dependendo inclusive da religião que você siga. Às vezes existem meios de chegar, né, estabelecer esse lugar para você conseguir se conhecer um pouco melhor, né? Tem algumas religiões, algumas correntes filosóficas, alguns grupos, inclusive, que podem ser muito acolhedores para poder você chegar nesse processo de autoconhecimento. E você pode fazer isso também sozinho, dependendo das leituras que você fizer, dos exercícios que você fizer. A terapia, considerando o caminho do autoconhecimento, né, eu coloquei 2 caminhos possíveis para se buscar terapia: o caminho da angústia, do sofrimento, e o caminho do autoconhecimento. O caminho do autoconhecimento aí seria para quem gostaria não só de se conhecer melhor, mas desenvolver alguma coisa com esse autoconhecimento. Então, o caminho da terapia vai ser um caminho que você vai receber um pouco mais de direcionamento das suas reflexões. Então, você não vai estar nesse processo de forma introspectiva e solitária, mas de maneira a expor o que você está pensando e levar nessa exposição a possibilidade de ter outras perspectivas de reflexão, de aprofundamento daquilo. Então, fazer o caminho sozinho pode fazer com que você tenha determinadas limitações que a interação com o profissional poderia amplificar, poderia ampliar, aprimorar, aprofundar. Então, acho que esse é um dos pontos. E, além disso, além de reconhecer quais são essas características que você vai reconhecer dentro desse processo de autoconhecimento, você também entender qual é o potencial que você tem para desenvolver, para crescer, para ampliar dentro disso. Então, acho que esse pode ser um bom parâmetro assim, para pensar sobre a questão do autoconhecimento. Mas não é só através da terapia que a gente consegue fazer isso, não. A gente consegue fazer isso de outras formas também. E assim, sobre todas as coisas que eu coloquei, existem alguns autocuidados que a gente pode tomar na nossa vida que vai fazer com que a gente experimente menor angústia, maior bem-estar, né? A terapia, ela vai ser um lugar em que a gente vai poder pensar sobre isso, sobre as coisas que estão me angustiando. Eu posso experimentar alívio da minha angústia em outras maneiras de autocuidado, e dentro da terapia, um bom psicólogo vai te indicar quais são esses caminhos de autocuidado, além da própria terapia, quais são outros caminhos de autocuidado que você precisa ter. Exemplo, se você precisa ir ao médico, se você precisa ir ao psiquiatra, se você precisa fazer exercício físico, se você precisa fazer uma meditação, se você precisa voltar se voltar para as suas crenças, se você precisa estudar mais, se você precisa, enfim, modificar algum comportamento para poder se relacionar melhor, se você precisa se cuidar mais em determinadas coisas que vão além só da alimentação ou do exercício, mas de você ter mais carinho, mais generosidade com você mesmo e se colocar em prioridade e ter momentos, né, de autocuidado realmente, com relação à sua aparência, com relação à sua intelectualidade, enfim. Um bom psicólogo vai te indicar também esses caminhos de autocuidado em que você está falhando, em que você não está fazendo. E a terapia é um desses caminhos de autocuidado, mas não é o único, né? Só que isso tudo pode ser associado. Então, a terapia tem um lugar muito diferente dentro dos outros tipos de autocuidado, que é a possibilidade de você pensar sobre, por exemplo, o porquê que eu não estava me cuidando. Entender o porquê que eu não estava me cuidando, entender o que isso quer dizer, entender de onde que vem isso, por que eu repito isso e como que eu poderia efetivamente mudar e isso ser eficaz e eu conseguir manter isso depois. Então, acho que essa é a diferença da terapia para outros autocuidados, é entender, por exemplo, por que eu não me cuidei até agora, por que eu estava adiando isso. Não só cuidar do corpo, mas cuidar dos pensamentos, das emoções, das relações, enfim, de tudo isso. Né? Acho que isso é um ponto também interessante, porque parece que o psicólogo está sempre só mandando a gente fazer terapia, e não é.
claro, né, o psicólogo vai entender, vai reconhecer qual que é o valor da terapia para os processos todos que as pessoas podem estar vivendo, mas não só. Então, assim, não existe só a terapia como autocuidado, mas a terapia é um autocuidado específico que faz você refletir sobre essa necessidade de se cuidar. Né? Acho que esse é um ponto interessante. Não sei se a gente vai ter mais perguntas, além das que eu já falei. Então, eu tô desde 2 horas a gente começou a live falando sobre quais são as razões para se buscar terapia. Então, primeiro eu falei quais são as principais razões que as pessoas estão, hoje em dia, na nossa geração, nesse momento atual, buscando a terapia, quais são as principais razões que elas buscam, as pessoas estão buscando terapia. E além dessas principais razões, considerando as razões que envolvem dor e sofrimento, também falei sobre o caminho de autoconhecimento como um caminho possível para se levar, né, à terapia. Qual terapia é mais indicada para traumas? Bom, na verdade, assim, a gente tem algumas áreas de conhecimento da psicologia, tem a psicanálise, que eu acho que é uma das que é mais conhecida, né, popularmente, por conta de Freud. Freud é um dos teóricos da psicanálise que é muito famoso para quem não é da psicologia. Então, a psicanálise tem outros autores além de Freud, mas é uma área bem tradicional, né, que as pessoas recorrem. Tem a psicoterapia cognitiva e comportamental, que se associa muito à psiquiatria, é uma área de atuação muito comum dentro da saúde, dentro de hospitais, dentro de clínicas psiquiátricas, dentro de hospitais de internação e também em consultório. Então, a área cognitivo comportamental tem o seu caminho muito próximo com a psiquiatria, né? E além dessas tem a área humanista e existencial, que aí também tem mais outras áreas de especializações da psicologia, né? A diferença vai ser muito a diferença de arcabouço teórico, de qual é a ideia de sujeito que o psicólogo tem dentro da sua área de especialização, né? Para o paciente pode fazer pouca diferença, vai fazer muita diferença a técnica, a maneira como que vão ser colocadas as reflexões, como que vão ser colocados os caminhos, né? As direções dentro da terapia. Para o paciente pode fazer pouca diferença. Então, qual a terapia mais indicada para traumas? Em geral, quem utiliza essa palavra são os psicanalistas, quem vai trabalhar a questão do trauma, né, da infância e tudo mais. Em geral, são os psicanalistas, mas os outros psicólogos das outras áreas de especialização também vão entender, cada um vai, de repente, dar um nome diferente, mas vai entender os eventos marcantes, né, dolorosos na vida da pessoa como a causa ou a consequência dos seus sofrimentos, dependendo da área que a gente estiver falando. O governo deveria disponibilizar esse serviço, pessoas de baixa renda não podem fazer. Bom, o Grupo A Chave da Questão tem oferecido o acolhimento, né, voluntário nesse período de isolamento social. Então, cada psicólogo aqui do grupo tem feito seus atendimentos e aí vocês podem entrar no site, vai ter a lista dos nossos psicólogos daqui da Chave da Questão, né, quem está atendendo voluntariamente. E aí a gente tem feito esses atendimentos pontuais para quem está querendo começar, para quem está querendo falar sobre o que está sentindo nesse momento. Então, a gente tem feito isso. Existem atendimentos sociais e gratuitos em ONGs, tem faculdades de psicologia que oferecem o estágio de formação dos seus psicólogos, e então tem psicólogos em formação, em final de formação, supervisionados por psicólogos que estão trabalhando há muitos anos na área clínica, né, que oferecem esses atendimentos gratuitos ou sociais com valor bem baixo, assim. Então, se você buscar nas universidades públicas e também nas universidades particulares, existe esse serviço de psicologia clínica de maneira gratuita ou social com valor simbólico. Então, isso é bem comum de acontecer nesses lugares. Tem algumas ONGs que também oferecem, tem os CAPs, né, que são os Centros de Atenção Psicossocial, que também oferecem atendimento gratuito. Tem hospitais públicos que também têm esse serviço. Você precisa muitas vezes se cadastrar para uma lista de espera, mas você também consegue o atendimento gratuito. E hoje em dia também tem alguns grupos que você buscar na internet, tem muitos grupos
que tem esses atendimentos voluntários, né? Que os profissionais se disponibilizam em alguns horários, em algum período do dia ou da semana para fazer os atendimentos voluntários e sociais. Então, assim, tem bastante chance, né? Assim, a gente não precisa esperar necessariamente o governo fazer alguma coisa, mas já tem muita gente fazendo esses atendimentos voluntários e sociais, tá? Entendendo a importância da terapia na vida de um indivíduo, percebo que há uma dificuldade de acesso a esses profissionais tão essenciais. Então, falei um pouquinho sobre quais são as possibilidades de acesso fora dos meios particulares. Os planos de saúde também têm aceito hoje em dia, né, fazer o uso da terapia. Se você for indicado por um médico, você consegue isso até bastante facilitado, mas como eu estava falando antes, né? As universidades que têm curso de psicologia, os cursos de especialização, as ONGs, os CAPs, todos têm atendimento de psicologia ou gratuito ou de cunho social com valor simbólico, dependendo do profissional que você conversar. Alguns psicólogos, né, muitos, né, a maior parte dos que eu conheço, tem horários específicos também para atendimento social e um valor diferenciado para isso. Então, é uma questão, às vezes, até de acessar o profissional e conversar, né? Então, eu entendo o que vocês estão falando, mas, assim, existem essas possibilidades também. Uma pessoa que possui um transtorno mental associado à esquizofrenia e borderline, qual a terapia mais indicada? Então, primeiro que essa pessoa precisa estar em acompanhamento com um psiquiatra, eu acho que isso é o mais importante de tudo, né? Esquizofrenia e borderline, dentro dessa associação de diagnósticos, se ela tiver uma fala estruturada, ela consegue fazer com qualquer uma das especializações, né? Então, se ela estiver bem medicada e tiver com a fala estruturada, ela consegue fazer atendimento com qualquer uma das especializações. Talvez a psicologia cognitiva e comportamental pudesse ajudar um pouco mais por estar mais dentro do comportamento mesmo, né? E ter uma atuação mais focada e direcionada, mas eu acho que com qualquer outra área de especialização a pessoa consegue fazer, se ela estiver medicada, se ela estiver bem diagnosticada e medicada pelo médico ou psiquiatra, tá? Não sei se vai ter mais alguma pergunta. Bom, para quem chegou no final da live, eu vou salvar essa live no IGVT da Chave da Questão, eu recomendaria assistir desde o início, né? Eu expliquei um pouco as principais razões para as pessoas buscarem a terapia e como você pode perceber esses sinais na sua própria vida, né? E então gostaria de deixar aberta essa possibilidade de vocês assistirem desde o comecinho para poder tirar todas essas dúvidas. Eu sou a psicóloga Joyce Magalhães, eu trabalho aqui em parceria no Grupo A Chave da Questão. Vocês me encontram também no Instagram, @psicólogajoyce. Se vocês quiserem conversar diretamente comigo, fazer mais perguntas, enfim, entender inclusive como é que é o meu trabalho, vocês podem me procurar lá também. Vocês vão me encontrar aqui na Chave da Questão toda sexta-feira, 2 horas da tarde, tá bom? Boa tarde para vocês.